Nessa manhã, a Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, estamos com ele, Domingos Bezerra, que tem referência no município e neste legislativo. Ele que até então era o líder do governo, o prefeito Dr. José Maria Lucena, mas por licença, houve um remanejamento, né, das cadeiras aqui, a partir da licença do prefeito Dr. José Maria. E recentemente você tem sido falado nas redes sociais e na imprensa limoeirense sobre uma possível pré-candidatura. Como é que está essa construção? Antes desse recesso aqui do final de ano da Câmara, a gente falar um pouco sobre essa temática, Domingos, tendo em vista que o seu nome tem uma referência por seu pai ter vários mandatos também, ter sido presidente dessa casa. Bom dia, Wellington Freitas, Diário Vale do Ceará, amigo. Primeiro, um abraço, Wellington, um abraço a todos aí que estão agora nos assistindo, nos acompanhando. Sempre uma alegria conversar com vocês. E dizer, Wellington, que eu venho conversando e mostrando à população de Limoeiro que nós hoje temos um bloco de unidade partidária. Esse bloco é composto pelo PT, pelo PP, pelo PCdoB, pelo PV e pelo União Brasil. E o mais importante de todo esse processo é que nós possamos manter essa unidade enquanto bloco partidário e que eu não tenho dúvidas que a partir dessa unidade nós teremos a capacidade de ofertar à população de Limoeiro um candidato a prefeito, um possível candidato a vice-prefeito, a chapa de vereadores, porque eu acredito muito no projeto que essa unidade partidária defende, que é um projeto capitaneado pela nossa deputada estadual, Juliana Lucena, pelo nosso prefeito, Dr. José Maria Lucena, e que ele tem a preocupação inicial de manter o legado do Dr. Zé Maria, de todas aquelas conquistas que foram feitas no nosso município, seja na educação, na saúde, no esporte, na infraestrutura, seja na cultura, enfim, mas ao mesmo tempo estar preparado e pronto para dar o passo seguinte. E esse passo seguinte, sim, ele passa por uma modernização maior da gestão pública, e a partir daí é importante que nós tenhamos a consciência, Wellington, de que o próximo prefeito ou prefeita de Limoeiro, o próximo gestor a partir de 2025, ele tem que ter o entendimento de que esse município precisa ter uma austeridade fiscal. O município como Limoeiro do Norte precisa ter uma certa independência financeira, não pode ficar refém simplesmente de FPM, de ICMS. Por quê, Wellington? Porque quando, por exemplo, uma grande empresa quer se instalar aqui, muitas vezes precisa de uma contrapartida do município, porque às vezes um grande empreendimento, como vem pelo governo federal, o governo do estado, precisa de uma contrapartida do município, e muitas vezes algo é perdido porque a gente não tem ainda, muitas vezes, esse trabalho mais forte de equilibrar as nossas finanças, de fazer com que a gestão se modernize mais. E aí eu tenho dito, Wellington, que nesse bloco de partido, com esse entendimento, com essas ideias, se o entendimento for de que o meu nome seja aquele que mais agregue, seja de fato aquele que possa mais representar tanto o legado da grandiosa gestão do Dr. Zé Maria Lucena, como também esse passo a mais que a gente tem que dar no nosso município, eu estou pronto, estou à disposição desse grupo. É óbvio que nós temos também o Chico Baltazar, que lançou sua pré-candidatura, o próprio Valdo Lemos lançou sua pré-candidatura, fala-se também no Dr. Júnior Biapina, enfim, outros nomes que possam surgir, nomes que representam também esse projeto, que têm competência para estar à frente de uma gestão. No entanto, se o entendimento for de que, de fato, o nosso nome agregue mais, e aí nós temos que, obviamente, ouvir a nossa líder maior, Juliana Lucena, ouvir o nosso prefeito, Dr. Zé Maria Lucena. É um processo que passa também pelo governador do estado, Almano de Freitas, pelo próprio ministro Camilo Santana, mas principalmente, ele passa pelo povo de Limoeiro. Então, nós temos que ter a capacidade de ouvir a população de Limoeiro e, a partir desse processo de ouvir o povo de Limoeiro, chegar-se a um denominador comum de qual nome irá figurar numa possível chapa de prefeito, vice-prefeito, vereador. E aí eu volto a dizer que o nosso nome está sim à disposição desse grupo, caso seja aquele que mais agregue. Eu tenho dito muito que a gente não pode, sob hipótese nenhuma, pensar em fazer a política, com o seu ego acima do coletivo, com o seu desejo individual acima do coletivo. Então nós temos que ouvir a população, ouvir o grupo, chegar no denominador comum. Domingos, você foi candidato a vice na chapa com o Maílson Cruz em Limoeiro.
né? E agora lançando sua pré-candidatura. Caso o grupo decida por um outro nome, você também pretende estar nessa chapa para o executivo, novamente candidato a uma vice, a possibilidade disso? Primeiro eu quero dizer que foi um motivo de muita alegria para mim figurar como candidato a vice-prefeito na chapa com o Maílson. Hoje, o tempo nos mostrou que aquilo que a gente dizia naquela época era a mais pura verdade, que de fato era o melhor caminho para Limoeiro tomar, tendo em vista, né, que foi que aconteceu logo em seguida aquela eleição. Então, é uma grande alegria, o Maílson é um grande técnico, uma pessoa que entende muito de gestão. E quanto à questão de figurar em uma chapa ou não, eu volto a dizer o que eu disse na resposta anterior. Nós temos que estar aptos a ouvir a população e fazer essa conjuntura, para que a partir daí possa surgir uma chapa competitiva, que represente os anseios da população, que defenda, sim, esse legado da gestão do Dr. Zé Maria Lucena, que é grandiosa aqui no nosso município, e que esteja, de fato, antenado para fazer com que Limoeiro possa dar esse salto agora, tendo em vista todo esse processo que o Dr. Zé Maria iniciou, de reequilibrar o município, de trazer grandes projetos para o município. Eu não tenho dúvida que se esse objetivo, se essa conversa, se o ouvir da população for no sentido do nome do vereador Domingos, enfim, na composição de uma chapa, a gente está sim à disposição e pronto para encarar esse desafio. Como é que você avalia o contexto da política de Limoeiro, por exemplo? Hoje, os Duarte poderia ter um nome se tivesse legibilidade o vereador Marduk, no sentido de força política representando a família Duarte. Os Lucena, a deputada não pode ser candidata por conta que o pai está prefeito e o pai não pode mais ser candidato. Estamos aí vencendo alguns ciclos. Dilmar tem a sua filha que está como prefeita interina, foi vice-prefeita e com certeza vai continuar o projeto de reeleição dela. Esse pensamento de romper esse ciclo das antigas, digamos, lideranças que temos no município e essa formatação, por esse caminho que você está pensando e tentando levar essa mensagem ao grupo para consolidar uma possível pré-candidatura sua? Na verdade, Wellington, eu não diria romper, porque cada um aí que você citou, a sua maneira, contribuiu para o engrandecimento da nossa cidade, continua contribuindo, até porque o prefeito é o Dr. Zé Maria Lucena, o Dilmar até gestão passada era vice-prefeito, já tinha sido prefeito, o Paulo Duarte, enfim. Mas eu não tenho dúvidas, e isso aí é a própria questão do tempo mesmo, que a partir de 2025 nós teremos algum rosto novo, alguma personalidade nova figurando à frente da gestão de Limoeiro. E quando eu digo nova, eu não estou falando de idade, mas sim, nós teremos sim a possibilidade de não ter mais ou o Dilmar ou o Paulo Duarte, porque de fato não é que o ciclo se encerrou, mas é que novos ciclos vão surgindo dentro desse ciclo que está aí há um bom tempo à frente de Limoeiro, mas eu não tenho dúvida, Edson, que desse ciclo que você falou, aquele que teve a maior preocupação de formar novas lideranças, e aí mostra a grandiosidade que é ele, foi o Dr. José Maria Lucena. Se você pegar o secretariado escolhido pelo Dr. Zé Maria, todos técnicos, todos têm capacidade, por exemplo, de ser um prefeito, ou uma prefeita, ou um vice-prefeito, ou um vereador da nossa cidade. Se você pegar o próprio trabalho que o Dr. Zé Maria fez de parceria com vereadores, da Câmara Municipal, enfim, o prefeito Dr. Zé Maria Lucena, sábio como teve esse entendimento de que era preciso também formar novas lideranças e ofertar à população de Limoeiro novos nomes. É por isso que nós temos como pré-candidatos hoje o Dr. Júnior Biapina, secretário de Saúde, Dr. Zé Maria, o Valdo Lemos, secretário de Infraestrutura, o Chico Baltazar, que faz parte desse arco, o nosso nome que está aí também, enfim, tantos outros que surjam. Então, é importante a gente também fazer esse reconhecimento da grandiosidade que é o Dr. Zé Maria, quando percebeu que era o momento, sim, de começar a formar novas lideranças, e eu não tenho dúvida que o resultado disso virá a partir de 2025 aqui no nosso município. Para a gente fechar, tem pretensão de permanecer no PSB, tendo em vista que o governo tem o PT como a maior liderança hoje do Estado, mas é um partido agregado, inclusive muito ligado ao ex-governador Camilo, está na base, com o seu pai
pretende permanecer no PSB? Olha, nós que temos mandato eletivo, a gente de fato só pode, caso vá querer migrar de partido, em abril com a abertura da janela. Então até lá a gente tem que analisar toda essa conjuntura, sentar com o nosso grupo político como um todo, ver qual é o melhor caminho. O que eu tenho dito é o seguinte, independente do partido, nós temos que estar em um dos partidos que estão nesse bloco de união. Volto a dizer, PT, PP, PCdoB, PV, PSB e União Brasil. O importante é que estejamos em um desses partidos, porque a ideia de fato é de unidade. E a partir daí, a sigla partidária, eu confesso que estou feliz, estou muito tranquilo no PSB, mas a gente precisa analisar, sentar, ouvir também a nossa deputada Juliana Lucena, para que aí a gente tome o melhor caminho a seguir no que diz respeito à questão partidária. Domingos, deixamos para suas considerações e agradecemos aqui esse bate-papo com a gente hoje. Primeiro, um abraço aí a todos, uma alegria, uma felicidade conversar com vocês e dizer que a gente está sempre aqui à disposição para bater um papo, para ouvir a população de Limoeiro e, com isso, fazer com que benefícios, com que melhorias possam chegar à nossa população e principalmente aquela que mais precisa. Um forte abraço aí a todos.